Companitronics na área. Pessoal, estamos aqui em mais um novo vídeo e com uma novidade excelente aí para o canal. Nós vamos começar a partir de hoje uma nova série que se chama Decifrando Datasheets. O que nós vamos trazer, fazer nesses vídeos? Nós vamos trazer circuitos integrados que são comuns no dia a dia de trabalho, que a gente se depara muito em diversos equipamentos, e vamos trazer uma análise do datasheet detalhada, trazendo informações como a sua descrição geral, as suas características, os seus parâmetros, Parâmetros esses que são importantes tanto para um projetista, que vai utilizar em um projeto, quanto também para você, que trabalha aí no dia a dia de manutenção, para poder diagnosticar se esse componente ele está bom ou ele está apresentando algum defeito. E o nosso objetivo com essa série é fazer uma espécie de uma biblioteca de datasheets aqui nessa série, nessa playlist. Nós vamos aí trazer, sempre que possível, datasheets aí de circuitos integrados, tanto dos mais simples, como vai ser hoje, porque o objetivo é apenas trazer como que vai ser a dinâmica do vídeo. Então a gente vai usar hoje um circuito integrado que é mais simples, mais comum no dia a dia. E vamos trazer também circuitos integrados que são mais complexos, mais que você com certeza também se depara no dia a dia de manutenção. Então a ideia é que com essa biblioteca que nós vamos ter aqui no canal, quando você se deparar com um determinado componente, circuito integrado, possa ser que a gente tenha já feito um vídeo sobre ele, e aí você pode novamente assistir o vídeo, rever, e assim entender seus parâmetros, as suas características, para poder utilizar isso no seu diagnóstico e no dia a dia de manutenção. O primeiro, pessoal, que nós vamos utilizar hoje, nessa primeira aula, nós vamos analisar o datasheet desse carinha aqui, o AMS 1117. É um regulador de tensão muito comum, muito presente em diversos equipamentos, mas com certeza é importante a gente entender o funcionamento para facilitar a nossa manutenção. Antes da gente começar a análise em si, só um recado rápido, pessoal. Nós tivemos recentemente um inscrito que conversou conosco, que através de um vídeo que a gente produziu, que a gente demonstrou a análise detalhada de um aparelho aqui no canal, ele conseguiu replicar essa análise lá na sua bancada, desse mesmo aparelho que ele recebeu, e conseguiu assim fazer, concluir uma manutenção aí bem sucedida. E aí ele conversou com a gente que ele queria de certa forma agradecer, aí pediu nosso Pix, porque ele queria dar parte do valor que ele recebeu naquela manutenção que sem um vídeo não seria possível ele concluir. Ele queria repassar uma parte pra gente como gratidão, como agradecimento, e sugeriu que a gente deixasse na descrição aqui dos vídeos uma chave Pix, para que se você também tem esse mesmo desejo, de contribuir financeiramente, você possa estar fazendo isso. Então, a partir do vídeo de hoje, sempre vamos deixar na descrição do vídeo uma chave Pix, para que se você, por exemplo, foi ajudado através de um vídeo, tem gostado do conteúdo, talvez concluiu uma manutenção que foi bem sucedida através de uma análise que nós fizemos, e queira demonstrar também essa gratidão da mesma forma, aí você vai ter a chave Pix ali, tá? Relembrando, pessoal, que o nosso objetivo ao criar o canal não foi pensando em retorno financeiro, Nós criamos realmente com o intuito, o objetivo de ajudar, de contribuir para aquele que está iniciando, mesmo aquele que também já tenha mais experiência, e assim trazer um conteúdo aí que possa lhe ajudar no dia a dia de manutenção, no seu dia a dia de trabalho, e possa contribuir também para o seu avanço na eletrônica. E se você quiser ajudar de outras formas, pessoal, existem várias formas gratuitas de fazer isso também. Deixe o seu like já no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe um comentário, o seu comentário também ajuda a engajar o vídeo e consequentemente o YouTube recomenda para mais pessoas, e todas essas ajudas e contribuições sempre serão bem-vindas aí para o canal. Agora sim, pessoal, vamos então para a análise do circuito integrado. Bom, pessoal, então estamos aí com o datasheet, AMS 1117, que é um regulador de tensão muito comum em diversos equipamentos. Esse regulador, esse carinha aqui aparece nos projetos. Que característica que a gente pode destacar, pessoal? Vamos começar por aqui, é um componente de 3 terminais, onde ele pode ter tensões de trabalho fixas, ou seja, tensões de saída fixas, fixas como 1.5, 1.8, 2.5, 2.85, 3.3 e 5 volts. Ou ele também possui um componente que é com tensão ajustável, que a gente consegue, com base nos resistores que são utilizados, a gente consegue ajustar a tensão que a gente deseja na saída.
Ele trabalha com uma corrente máxima de saída de 1 ampere, mas isso não significa que a gente sempre vai poder trabalhar próximo ali da região máxima de 1 ampere. Existem outras questões que é importante serem analisadas. Ele tem um baixo dropout, já vamos entender mais à frente, né, em torno de 1 volt. Vamos entender o que significa dropout. Ele tem uma regulação de linha e uma regulação de carga excelentes, né, em torno de 0.2 máxima a line regulation e a load regulation, né, que é a regulação de carga, máxima de 0.4%. E ele tem, né, em 3 encapsulamentos, SOT 223, o TO 252 e também o SO 8, né. Aqui, pessoal, nós temos algumas aplicações, né, que ele pode ser utilizado, né, são várias, e também uma descrição geral. Uma dica, né, para você, aqui, né, os datasheets sempre eles vão estar em inglês, e nem sempre a gente vai ter facilidade, né, de entender tudo que está em inglês. A gente pode utilizar alguns aplicativos ou até sites, né, que fazem a tradução do documento para a gente, onde você envia o PDF do datasheet para esse site, um aplicativo, e ele permite depois você baixar, né, o datasheet novamente, totalmente traduzido. Então, para você ter uma ideia dessas informações em português, fica muito mais fácil. Dá de seguir, né, essa dica, e você vai ter mais facilidade ao analisar um datasheet. Indo aqui mais abaixo, nós temos novamente aqui, né, se repetem, pessoal, os encapsulamentos, né, nós temos eles aqui, e nós temos também o seu range de temperatura, né, ou seja, a temperatura máxima e de junção que eles podem suportar. Então aqui, né, traz todos, né, que existem, né, desse AMS 1117, todas as versões, de 1.5 até 5 volts e também o ajustável. E nós temos aqui, que é muito importante essa informação, a junção a temperatura máxima de junção, né, que em todos, como vocês podem perceber, é 125 graus. Essa informação, pessoal, é muito importante. Daqui a pouquinho vocês vão entender, né, por que essa temperatura máxima de junção ela é muito importante para quem está definindo ali, fazendo um projeto, para saber, né, o máximo que ele pode trabalhar em relação ao componente, tá bom? E aqui nós temos o desenho, né, de cada encapsulamento, né, o SOT 223, né, o de 8 pinos, né, o SO8 e também o TO 252. Aqui, então esses 3 carinhas são os encapsulamentos aí que nós vamos encontrar no dia a dia de manutenção. E a sua pinagem, né, pessoal? Pino 1, conforme está aqui, é o pino ground, né, o GND, ou também, se caso for o ajustável, né, o pino de ajuste. Pino 2 é o Vout e pino 3 é o VIN. Pinos que são esses aqui, né, pessoal? 1, 2 e 3. E aqui também, apesar de ter mais pinos, mas segue também essa mesma sequência. Aqui, pessoal, nós temos aqui os ratings máximos, né, alguns valores máximos em relação, então, a esse circuito integrado, né. Nós temos que a dissipação aqui, né, de potência, logicamente, ela é limitada internamente, ou seja, por mais que nós vimos ali que ele trabalha no máximo com 1 ampere, mas não significa que ele sempre vai conseguir entregar essa corrente, né. Vai depender da temperatura, de outras coisas envolvidas, que, se ultrapassarem, né, o componente vai perder a sua eficiência e a sua capacidade de regular a tensão na saída, né. Por isso que aqui tem essa informação limitado internamente. A tensão máxima de entrada que nós podemos colocar 15 volts. Operações aqui, a temperatura de junção, né, nós já tínhamos visto 125 volts. E aqui 150, pessoal, aqui, aliás, 125 graus, né? E aqui 150 graus é a questão do transistor ali que faz a principal queda de tensão, né, entre entrada e saída. Vai ter o transistor de potência, né, que trabalha na região linear. E aí ele consegue atingir até 150 graus. Mas, logicamente, para os cálculos, né, é sempre utilizado aqui a de 125 graus, tá bom? Aqui é questão se for soldar o componente, né, temperaturas aqui para utilizar. E aqui, essa informação, sim, pessoal, muito importante também, que é a resistência térmica, né? E aí nós temos novamente os encapsulamentos e a gente tem aqui a resistência térmica da junção para o ambiente do componente, ó. O SO8, né, 160 graus Celsius por watt, o TO 252, 80 graus por watt, né, e o SOT 223, 90 graus por watt. Mas é interessante, pessoal, que a gente consegue diminuir, né, esse valor aqui. Nós vamos entender a importância disso logo à frente. Conforme diz aqui essa nota aqui, essa observação, se a gente utilizar uma área de cobre, né, que fica abaixo do componente, a gente pode criar uma espécie de um dissipador, né,
para esse componente, a gente pode diminuir aqui de 90, ó, até 46. E isso vai depender, logicamente, do projeto, da arquitetura, da placa onde ele está soldado, para a gente conseguir diminuir esse valor. Porque quanto mais a gente conseguir diminuir essa resistência térmica da junção para o ar, melhor a gente vai conseguir aproveitar, né, a dissipação e a corrente que o componente pode entregar para a nossa carga. Agora então a gente chegou, pessoal, nas características elétricas, né? Ou seja, alguns dos parâmetros mais importantes aí que a gente se depara em qualquer componente, que é importante a gente conhecer para que isso facilite muito na nossa manutenção. Começando aqui, pessoal, aquele AMS 1117 ajustável, né, está relacionado a essa reference voltage, né, ou seja, tensão de referência, que no ajustável a tensão de referência interna é de 1.25, tá bom? Aqui é relacionado a sua tensão de saída, né, output, né, então é a tensão de saída e, como já esperado, né, por exemplo, 1.5 ele vai ter uma tensão de saída típica, né, de 1.5, 1.8, 1.8, né, pessoal, e assim por diante, né, até mesmo aqui, né, chegando no 5, ele também irá tipicamente liberar 5 volts na saída. Pode existir uma variação? Pode, né, nós temos aqui o valor mínimo e também o máximo, né, por exemplo, no de 5, ó, mínimo de 4.9 e máxima de 5.1. E só um adendo, pessoal, que nós temos, vocês vão perceber que a gente tem um número aqui, né, um dado em negrito e um na escrita normal. Esse na escrita normal é quando o componente está trabalhando suave, né, com a temperatura de junção lá nos seus 25 graus, então ele trabalha tranquilo, suave. E esses dados em negrito é quando ele está trabalhando com uma temperatura de junção altíssima. Então, né, o fabricante do componente ele coloca essas informações aqui para a gente, para que quem for utilizar, né, esse componente aí no seu projeto, né, o engenheiro que vai utilizar, ele tenha também todos os dados para poder definir se esse componente vai ser útil para ele ao utilizar, né, ou se ele vai ter que acabar escolhendo outro no seu projeto, tá bom? Então aqui são relação, né, à tensão de saída. A gente chega agora na Line Regulation, ou regulação de linha. O que significa essa informação, pessoal? Essa informação significa o quanto a nossa tensão de saída vai variar se a nossa tensão de entrada variar. Então, por exemplo, aqui são as condições, né, são utilizadas nos testes, né, pelo fabricante do componente. E ele coloca aqui, ó, vamos pegar como exemplo de 3.3, o AMS 1117 3.3, eles colocaram a entrada do componente para variar de 4.75 de uma forma brusca, né, rápida, até 12 volts. Fizeram uma variação rápida na sua entrada. E lá na saída, pessoal, a variação foi muito pequena, olha só, em torno de 0.5 a 1 milivolts. Então, mostrando que ele tem uma excelente regulação de linha. Mesmo se a entrada de tensão variar, né, de uma forma brusca ali, ou abrupta, ele consegue ainda assim manter a sua tensão de saída muito estável, tá bom? Então essa é a regulação de linha. Já aqui, ó, é a regulação de carga, né, pessoal? O que significa, né, essa informação? Aqui já está relacionado, logicamente, como o nome diz, a carga. Então, se a minha carga ela estava consumindo lá uma determinada corrente baixa, mas daqui a pouco ela dá um salto, né, essa corrente sobe muito, será que o nosso regulador vai conseguir manter? Qual que é a variação de tensão na saída? E aí é onde traz essa informação para a gente. Ó. Vamos pegar como exemplo esse aqui, ó, o AMS 1117 de 1.8. A carga, pessoal, ela teve uma variação de 0 até 1 ampere. E aí a variação da tensão na saída ficou só nisso aqui, ó, em torno de 3 a 6 milivolts. Né? 3 milivolts, né, se ele tiver a 25 graus. E se ele tiver com a junção ali, a temperatura mais alta, 6 milivolts. O que é algo baixíssimo, né, pessoal? Que representa aqui, ó, 0.1 ou 0.2%. Logicamente, né, mostrando pra gente que esse componente também tem uma excelente regulação de carga. Continuando, né, pessoal? Então, vimos aqui sobre a regulação de carga. A gente chega agora na dropout voltage, né? Tensão de dropout. O que significa essa informação, pessoal? Para que a gente consiga regular, né? Eu vou até desenhar aqui, ó, como se fosse um regulador de tensão. Espera aí, deixa eu melhorar esse desenho, né? Vamos lá, tô com o dedo machucado, pessoal, aí tá um pouco difícil aqui escrever hoje, mas vocês vão conseguir entender.
Ó, vamos lá, aqui é o pino de terra, né? Vamos considerar que é um regulador de 3.3 volts, tá bom? E aí, ele está, logicamente, na sua saída, vai liberar 3.3 volts. Beleza, até aqui tudo bem. E aqui diz pra gente, pessoal, né, que todos os AMS 1117, a 1.5 até o de 5 volts, eles têm um dropout típico de 1.1 volts e podendo chegar ao máximo de 1.3, tá bom? Nesse caso aqui, logicamente, o projetista ele não vai trabalhar pensando no 1.1, ele vai trabalhar no 1.3, tá bom? Apesar do típico ser 1.1, mas ele vai se basear nesse caso aqui no máximo, tá? O que significa então? Significa que ele vai ter que ter, pessoal, uma diferença de potencial entre aqui a entrada e a saída de pelo menos, nesse caso aqui, a máxima 1.3. Ou seja, se eu quero ter 3.3 na saída, eu preciso ter, pelo menos na entrada, 4.6 volts. Por quê, pessoal? 4.6 para 3.3, qual a diferença que eu tenho? 1.3, não é? Então, se eu quero entregar no regulador de 3.3 os 3.3 volts na saída, preciso ter pelo menos, se eu estiver me baseando no máximo, 4.6. Agora, se eu me basear no 1.1, na típica, aí 4.4, né, pessoal? Vai ser suficiente, tá bom? Então o dropout é isso, é a diferença mínima que eu preciso ter entre entrada e saída para que eu consiga entregar lá na saída a tensão a qual o regulador foi projetado para entregar, tá bom? Logicamente, né, o projetista ele não vai colocar sempre no mínimo, então no caso aqui é muito comum a gente pegar esse regulador com a entrada, né, de 5 volts e a saída, né, 3.3, né, quando utiliza o regulador de 3.3. Então, muito comum a gente se deparar com isso, né? A entrada com 5 volts e a saída com 3.3. Ou seja, qual que é a diferença aqui, pessoal? 1.7 volts, né? De 5 para 3.3 a gente tem 1.7, que é maior do que a nossa dropout. Então, sim, vai trabalhar tranquilo e vai conseguir regular, né, tranquilamente aí 3.3 volts, tá bom? Vamos apagar aqui tudo. Então, vimos sobre a dropout. Aqui é a corrente, né, current limit, né, ou a corrente máxima que ele pode entregar na saída. Conforme diz aqui, tipicamente, nós vamos considerar essa informação 1.1 ampere. Mas é importante destacar, pessoal, que como é que foi feito os testes, quais condições, né? Tendo uma diferença de potencial entre entrada e saída de 5 volts. Exemplo, né, se for um regulador de 5, é como se ele tivesse com 10 volts na entrada e liberando 5 volts na saída. Diferença, 5 volts. E aí nesse teste ele conseguiu entregar uma corrente de saída de 1.1 ampere. Mas como nós vamos ver mais à frente, né, já falei isso antes, não é sempre que a gente vai poder trabalhar próximo do limite ali de 1.1. Existem outros fatores que precisarão ser analisados, tá bom? Essa outra informação, né, minimum load current, é que para que o regulador ele possa trabalhar regulando a saída com estabilidade, ele precisa ter uma carga mínima lá na saída. Então, ele precisa ter uma carga mínima de 5, tipicamente, ou máxima de 10 mA. Então, mesmo que a carga principal, por exemplo, está desligada, mas vai ser necessário criar uma carga ali através de resistores, por exemplo, onde ele possa ficar mantendo, né, uma saída ali, consumindo em torno de 5 a 10 mA, para que ele consiga manter uma boa estabilidade. Aqui, quiescent current, né, ou corrente quiescente. O que essa informação significa? Ela é a corrente mínima que o regulador precisa para trabalhar, né? Ou seja, é a alimentação dos seus circuitos internos, que também tipicamente é de 5 e máxima de 10 mA. Essa informação, pessoal, ripple rejection, né? Ou seja, rejeição de ripple, né? O que significa isso? A nossa entrada, né, de tensão, a alimentação do circuito integrado, ela pode vir às vezes com ripple, pode vir com alguma ondulação, que é comum, pode acontecer, né? E o nosso AMS1117, pessoal, ele tem uma capacidade de atenuar esse ripple, essa ondulação, para entregar na saída uma tensão estável. Então, tem uma tensão lá com ripple, né, pessoal? Com alguma ondulação, né? E aí, isso pode estar vindo da entrada, às vezes por algum problema, um capacitor, por exemplo, né? Mas ainda assim, o nosso AMS1117 ele vai conseguir atenuar esse ripple, essa ondulação, para que ele entregue lá na saída uma tensão estável.
E aí, isso é medido através do que? Em decibéis, né? Essa informação é a capacidade que ele tem de atenuar esses ripples, essas oscilações que podem vir da tensão de entrada e não serão refletidas lá na saída. E aí nós temos aqui vários testes que foram feitos lá com frequência, por exemplo, e aí a capacidade que ele conseguiu ter de atenuar e não deixar isso transparecer lá na saída. Então, o de 5, né, teve de 68 decibéis, né, uma capacidade de atenuação, 3.3, 72 decibéis e assim por diante. Então, isso significa essa informação Ripple Rejection, tá bom? Seguindo, né, temos essa daqui, ó, pessoal, Thermal Regulation, que aqui é o que? O componente, logicamente, ele vai esquentar conforme o trabalho, e conforme ele vai esquentando, ele vai tendo uma variação de tensão na saída. E aí nós temos que ele varia 0.008, ou seja, algo muito baixinho, por watt, que ele aumenta ali na dissipação de calor. Então, mostrando que ele tem uma excelente, né, regulação termal. Mesmo que venha a esquentar, o componente começa a esquentar bastante, ele consegue então manter uma tensão de saída muito estável. Essas duas informações, pessoal, as próximas aqui, relacionados ao componente, o regulador ajustável, né, o RMS1117 ajustável, né, que são informações que quanto esse pino consome de corrente e a variação que pode existir de corrente, né, consumida nesse pino também, tá bom? Indo aqui um pouquinho para baixo, deixa eu só apagar o restante, pessoal. Nós vamos ter agora aqui, ó, essas duas aqui, ó, temperatura stability, né, e long term stability, que elas estão relacionadas, pessoal. Essa aqui, a thermal regulation, ela está relacionada ao próprio componente, ao quanto o componente esquenta, né, gera calor. Já essas duas aqui é relacionada à temperatura ambiente, ou seja, o ambiente que o componente está também pode esquentar, conforme ele está colocado, que tipo de aparelho está sendo usado. E essas duas informações então são relacionadas a isso. Não a temperatura do componente em si, mas a temperatura ao redor, né, a temperatura ambiente. Isso mostra que essa aqui, ó, a temperatura stability, ele pode variar até 0,5%, né, na sua tensão de saída, no caso na temperatura ambiente variar. Então, às vezes, estava lá trabalhando numa temperatura ambiente de 25 graus e daqui a pouco vai para 70 graus. Então, mesmo assim, uma condição mais severa, ele vai ter uma pequena só variação de tensão na saída, né, 0,5%. Já aqui, Long Term Stability, pessoal, é relacionado ao tempo de uso, né? Então aqui as condições que foram usadas, ó, uma temperatura ambiente de 125 graus por 1000 horas de funcionamento. E mesmo após isso, ele estava tendo uma variação lá na tensão de saída só de 0,3, tipicamente, por cento, né, a 1%. É algo baixinho, né? Bem baixinho. Se a gente pegar, por exemplo, um regulador de 3,3 volts, ele libera essa tensão na saída, 1%, que é a máxima, né? Aqui diz que tipicamente é 0,3% e máxima de 1%. Significa que mesmo após muitas horas de uso, muitos anos às vezes de uso, ele variou só 33 mV de tensão de saída, se for um de 3,3. Né? Aí, logicamente, conforme os outros valores, a gente vai calcular com base nisso, tá bom? Já essa outra informação aqui, ó, RMS Output Noise, pessoal, nós temos que lembrar, né, que já foi destacado, que o circuito integrado, como o próprio nome já diz, internamente ele vai ter vários componentes ali, transistores, resistores, e esses componentes vão gerar ruídos, logicamente, e esses ruídos vão acabar, de certa forma, transparecendo lá na saída. Mas aqui mostra que ele tem, pessoal, mesmo ele tem uma excelente atenuação quanto a isso, né, ele não vai deixar transparecer tantos ruídos lá na saída, porque apenas 0,003% de ruídos vão aparecer lá na saída. Isso é pouquíssimo, né, pessoal? Então, significa que mesmo que internamente ele vai gerar, né, ruídos, porque a única tensão que é perfeita, né, sem ruído nenhum, é a tensão vinda de uma bateria. Qualquer outra fonte que gere, né, uma alimentação, uma tensão, ela vai ter ruídos. E esse aqui vai refletir na saída apenas 0,003%, que é algo muito pequeno, né, que logicamente não vai interferir em nada no funcionamento. E aqui, pessoal, é a resistência térmica da junção para o case, né, que aqui mostra que é 15 graus Celsius por watt.
Essa informação, pessoal, ela é importante, mas eu diria que mais importante do que essa é a resistência térmica da junção para o ar, para o ambiente. Porque é com ela que nós vamos fazer alguns cálculos, que eu vou mostrar agora, que a gente vai conseguir entender, né? Se o regulador ele vai conseguir atender a demanda que a gente precisa em um projeto, ou se ele não vai ser suficiente para isso. Aí é com base nessas resistências térmicas que esses cálculos são feitos. Então vamos vir agora para essa parte, pessoal, das resistências térmicas, né? Eu vou trazer de uma forma mais resumida, mas para que vocês entendam, né, como que são feitos os cálculos, para a gente poder definir se o regulador vai ser, vamos conseguir estar utilizando ele, ou se a gente vai ter que ir para outro regulador ou para outro tipo de fonte para entregar a potência que a gente deseja, tá? Então eu vou pegar como exemplo aqui, pessoal, dois reguladores de 3.3, onde um ele está recebendo 10 volts na sua entrada e o outro 5 volts. O cálculo da potência dissipada, pessoal, pelo regulador de tensão vai ser feito dessa forma. Vin, que é a tensão de entrada, menos Vout, multiplicado pela corrente de saída. Vamos considerar que a gente está alimentando uma carga, pessoal, de 200 mA nos dois casos, tá bom? 200 aqui, 200 aqui. Vamos ver então qual que vai ser a potência dissipada nesses dois casos. Vamos ter o auxílio aqui da calculadora, pessoal. E vamos fazer esses cálculos então com base na fórmula ali, ó. Vamos colocar Vin, no primeiro caso foi um Vin de 10 volts, né, menos a sua Vout, que é 3.3, e nós vamos multiplicar isso pela sua corrente, que é 0.2, né, pessoal? E aí vai nos dar uma potência dissipada, vamos colocar ali. Nesse caso aqui, pessoal, a potência dissipada foi de 1.34 watts, tá bom? Então ele entregou aqui pra gente uma potência de 1.34 watts. Agora, se a gente, por exemplo, aumentar essa corrente, vai para 300 mA, 400, logicamente, né, essa potência vai ser maior também. Vamos repetir o cálculo agora, mas pegando, vamos só tirar aqui, ó, o 10, né, agora é uma entrada de 5 volts, e a gente vai colocar 5 aqui na entrada. Agora, pessoal, olha só, agora nós temos uma potência sendo dissipada de 0.34 watts. Ou seja, a gente diminuiu 1 watt de potência, ou seja, de calor sendo gerado pelo regulador, apenas por diminuir o seu VIN. Né? Então, nesse caso aqui, 5 volts é suficiente, porque é maior, de 3.3 para 5 é maior do que o dropout mínimo que a gente precisa, que a gente já aprendeu, e nós vamos ter uma potência sendo dissipada muito menor. Consequentemente, isso torna o nosso circuito, né, mais eficiente. Agora, será que o meu regulador ele vai poder entregar essa potência, essa corrente? Aí vai depender também do que, pessoal? Da nossa resistência térmica, que o cálculo é esse aqui, ó. Aqui é onde a gente vai definir a potência máxima que a gente pode trabalhar. Então, nesse momento, né, tendo que definir a potência máxima que a gente vai poder trabalhar, a gente vai começar agora a precisar dessa informação aqui, pessoal. Vamos pegar como exemplo, né, o encapsulamento SOT 223, porque ele é um dos mais comuns, né, mais utilizados aí nas placas. E ele nos informa aqui que ele tem uma resistência térmica da junção para o ar de 90 graus Celsius por watt. Então nós vamos pegar as informações, colocar na fórmula, e aí a gente vai ver a potência máxima que a gente pode trabalhar, tá bom? A gente sabe, pessoal, que os AMS 1117, a gente viu que eles tem uma temperatura máxima de junção de 125 graus, tá bom? Graus Celsius. E aqui é a temperatura ambiente. Geralmente, né, os cálculos eles são feitos com base da temperatura ambiente em 25 graus Celsius, né? Porque, logicamente, vai ter regiões que é mais quente que isso, regiões que são mais frias, né? Então é adotado esse valor de 25 graus, mas cada pessoa, né, cada engenheiro, quem está fazendo o projeto, pode definir uma temperatura ambiente de acordo com os parâmetros da região, né, que esse componente vai ser, no aparelho que esse componente vai ser utilizado, e o país, a região que ele vai estar. Nesse cálculo, nós vamos utilizar 25 graus Celsius como temperatura ambiente. Então vamos colocar essas informações na fórmula para a gente conseguir entender. Vou apagar tudo aqui, pessoal. Vamos lá. Temperatura máxima, vamos abrir aqui o parênteses. Temperatura máxima, a gente viu, né, de junção 125 graus, vamos colocar aqui 125. A temperatura ambiente, menos, né, temperatura ambiente que a gente vai colocar 25 graus. E a gente vai dividir, vamos voltar aqui, peraí. A gente vai dividir isso pela resistência
térmica da junção para o ar, que nesse caso, onde a gente vai usar o SOT 223, é 90 graus. 90. Significa, pessoal, que se a gente não tiver nenhum dissipador, né, nada dissipando o calor, apenas, né, o componente em si, a gente vai conseguir trabalhar com uma potência máxima, deixa eu colocar aqui, né, de 1.1 watts. Então sem dissipador nenhum, a gente consegue trabalhar nessas condições, né, ou seja, com a temperatura de junção máxima chegando a 125 até 1.1 watts. Mas o que nós precisamos entender? Qualquer pessoa que está projetando ali um equipamento e vai utilizar o componente, ele nunca vai pensar em trabalhar com a temperatura de junção lá no limite, no máximo, né, de 125 graus. Então ele vai geralmente vai diminuir uma certa porcentagem desse valor. Então nós vamos refazer esse cálculo pensando que assim, o máximo que a gente deseja que a temperatura de junção chegue é 90 graus. A gente não quer que ultrapasse 90 graus em hipótese alguma. Então vamos repetir novamente o cálculo, pensando nisso. A gente vai pegar vamos colocar aqui, ó, na fórmula de novo. Ó, a temperatura máxima a gente viu de junção é 125 graus do componente. Mas a gente não quer trabalhar com isso, no limite, né, para o componente trabalhar numa forma muito severa. A gente quer trabalhar no máximo de junção a 90 graus, não quero que ultrapasse isso. Então eu vou colocar na fórmula os 90. O restante eu repito, né, pessoal? Eu vou usar como temperatura ambiente 25 graus e eu vou dividir tudo isso pela resistência térmica, que é 90, né? Aí significa que agora, pessoal, se eu não quiser ultrapassar uma temperatura de junção máxima de 90 graus, eu não posso ultrapassar 0.72 watts de potência. Então, vamos colocar aqui embaixo, pessoal, se eu quero no máximo 90 graus Celsius, a minha temperatura máxima de junção, conforme a gente viu, no máximo vou ter que trabalhar até 0.72 watts de potência. Aí que o meu componente vai poder dissipar para que ele não ultrapasse aí 90 graus na sua junção, tá bom? Ou seja, voltando aqui para as aplicações, nesse caso aqui, ó, pessoal, já não serviria, né? Se eu colocar uma tensão muito alta de entrada em relação à tensão de saída, eu não vou conseguir trabalhar com essa potência toda aqui, né, sendo gerado, esse calor todo sendo gerado, porque eu vou ultrapassar os 90 graus Celsius que eu defini. Agora, nessa aplicação, se eu trabalhar com 5 volts na entrada e 3.3 na saída, eu vou conseguir, porque eu posso chegar a 0.72 watts, né, os 720 miliwatts máximo, e aqui a gente está com 0.34 watt, né, watt. Então eu vou conseguir atender essa demanda aqui desse circuito. Logicamente, pessoal, aqui traz uma informação importante, né? Se nós estivermos utilizando lá uma região da placa, né, fizermos uma região de cobre lá, um aterramento, onde pode servir como um dissipador de calor para o componente, essa resistência térmica ela pode diminuir, chegar até a 46 graus Celsius por watt. Aí, nesse caso, se tiver uma boa dissipação de calor, a gente já consegue aumentar bastante, né, a quantidade de potência que a gente pode entregar para a carga, e aumenta também, né, a utilidade do componente, né? A gente vai poder utilizar ele em maiores aplicações que demandam mais corrente, apenas por a gente ter colocado um dissipador, né? Porque o dissipador vai trabalhar justamente nessa resistência térmica. Ele vai fazer com que a nossa resistência térmica da junção para o ar, ela caia, ela diminua. E aí a gente consegue, até mesmo a fórmula demonstra isso, né? A gente consegue aí entregar uma maior potência, até porque o componente vai ter um dissipador, ou seja, ele vai compartilhar aquela temperatura que está sendo gerada em cima dele, também com um dissipador. Interessante, né, pessoal? Dessa forma a gente consegue definir, né, se a corrente que a gente necessita, né, entregar para uma determinada carga, se o nosso AMS 1117 vai conseguir entregar essa demanda. Então, pessoal, o nosso regulador, né, o AMS 1117, logicamente o datasheet possui mais páginas, né? Ele vai ter ali uma descrição detalhada das funções, né, de algumas características do componente, e aí é onde entra aquela dica que eu passei, né? Você pode traduzir o datasheet, e aí você lê tudo em português, você vai conseguir entender com facilidade, né? Eu trouxe aqui as principais informações, onde vai ser suficiente para você fazer uma boa análise. Vamos relembrar então, fazer um breve resumo, relembrando todas as informações, pessoal, que a gente viu, ó.
input voltagem, né? Ou seja, a tensão máxima permitida na entrada do regulador. Output é a tensão que ele fornece lá na saída, né? Output saída. Load regulation, né? Regulação de carga. Variação da tensão de saída quando a corrente da carga muda. Regulação de linha, né? Variação da tensão de saída quando a tensão da entrada varia, né? Dropout, que a gente viu, é a diferença de potencial mínima que a gente precisa entre VIN e VOUT para que o regulador funcione corretamente. Agora aqui, corrente limite, né? Ou seja, a corrente máxima que o regulador fornece, mas como a gente viu, não é sempre que a gente vai poder utilizar a corrente máxima ou próximo disso, vai depender dos fatores ali das resistências térmicas, né? E o que a gente precisa aí conforme o projeto, né? Aqui a minimum load current, né? Corrente mínima de carga necessária para manter a regulação correta. Quiescent current, né? Corrente quiescente é a corrente consumida pelo próprio regulador. Ripple rejection, né? Capacidade de atenuar ruídos e ondulações vindos da alimentação, do VIN, né? Do regulador. Thermal regulation, né? Variação da tensão de saída causada pelo aquecimento do próprio circuito integrado. Temperatura stability, né? Variação da tensão de saída causada pela mudança da temperatura ambiente, onde nosso regulador está. Essa daqui, long term, né? Alteração da tensão de saída ao longo dos anos, né, de funcionamento. A gente viu lá que no datasheet que foi depois de 1000 horas, né, de funcionamento, naquela condição severa, e a gente teve as informações. E por último, né, a RMS, que é o ruído interno, que é gerado pelo próprio regulador, que está presente também na tensão de saída. Tá bom? Então essas são as principais parâmetros e informações do nosso AMS 1117, tá bom? E para você que está aí, se depara com esse componente na bancada, pessoal, será que todos aqueles parâmetros são importantes? Mas o que realmente importa? Então, no fim das contas, pessoal, se você está fazendo a manutenção e quer apenas confirmar se o circuito integrado está bom, o que vai importar isso aqui? Ó? Primeiro, verificar. Você tem saída baixa, a saída está baixa, se ele é 3.3 e está com 1 volts lá na saída, o que você tem que verificar? Verifica se você tem um corto ou fuga na saída, se a carga está com consumo excessivo e se a tua tensão de entrada está insuficiente, né? Porque se tiver, como a gente já viu, a questão do dropout não está sendo atendida, aquele mínimo ali, a saída também vai ficar baixa. Verifica a temperatura, pessoal, a temperatura pode dar uma pista importante para você. Então, se você tiver uma câmera térmica, aponte para os reguladores, que talvez você vai se deparar com um que está esquentando muito mais que os outros. E aí você já tem uma grande possibilidade de ter um problema ou na linha, né, que ele está alimentando, ou no próprio regulador também. Aí entra a análise do dropout. Então, fique atento à diferença mínima que você precisa entre entrada e saída. E faça o teste com o multímetro para ver se essas questões estão sendo atendidas. Se você tem a diferença mínima, pelo menos isso, né? Para que ele possa entregar uma tensão estabilizada na saída. Verifique o ripple, né? Capacitores com defeito podem causar, sim, pessoal, um mau funcionamento do regulador. Então pode estar vindo às vezes uma tensão lá com ripple muito grande, né? E mesmo que ele tenha uma capacidade de atenuação muito boa, mas ele não está conseguindo, está tão grande esse ripple, que ele não está conseguindo atenuar, ser suficiente lá para a saída. E aí verifique com o osciloscópio, se você tem algum ripple, né, muito elevado, que você pode ter não defeito no regulador, mas sim os capacitores tanto na entrada, né, ou também em alguns casos na saída. E por último, né, você chegou à conclusão, verificou tudo, que o problema é o regulador, aí chegou o momento da substituição, onde você de preferência troque sempre pelo mesmo regulador, com o mesmo encapsulamento, e caso não for possível, você vai utilizar outro, né, respeite aí os parâmetros, né, dê uma olhada nos parâmetros, se são parecidos, se ele vai conseguir atender a demanda que aquele circuito para qual ele foi projetado precisa. Tá bom, pessoal? Então, com essas informações, você com certeza vai fazer um bom diagnóstico e vai poder, assim, consertar, né, muitos equipamentos que utilizem o AMS 1117. Chegamos, então, ao final de mais um vídeo. A gente espera que esse vídeo, pessoal, tenha sido de muita ajuda para você, que você tenha tirado proveito do conteúdo, que seja útil no seu trabalho, no seu dia a dia de manutenção. Lembrando que esse foi o primeiro vídeo, né? Então eu resolvi trazer um componente que é muito comum, mas que é um pouco mais simples, né? Logicamente, de entender.
Mas nos futuros vídeos aí vamos com certeza trazer também circuitos integrados complexos para que aumente ainda mais o seu aprendizado. Destacar também, pessoal, que nós estamos produzindo um curso, né? O curso se chama Eletrônica Aplicada ao Reparo, onde nesse curso, além do conteúdo todo teórico, né, que nós vamos ter, desde o básico até um conteúdo mais avançado, nós vamos ter também muitos conteúdos como esse, né? Análise de datasheet, análise de defeitos, né, relacionado à parte prática, onde a gente mostra a análise, né, que a gente segue um padrão de análise no dia a dia, utilizando muito disso, né, análise de datasheet e de outros documentos, né, oficiais relacionados aos componentes, para facilitar muito aí a manutenção. E aí, em breve nós vamos estar trazendo mais novidades, né, relacionadas a esse curso. Se foi de ajuda para você, não se esqueça de deixar o seu like, né, deixe seu like, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Nos comentários, pessoal, coloquem também, fiquem à vontade para comentar, né, o que quiserem, e coloquem componentes, circuitos integrados que você deseja ver futuramente aqui nessa série. Né? Na medida do possível, a gente vai procurar atender ao pedido, né, de todos, porque pode ser que no seu dia de trabalho você se depare bastante com um determinado circuito integrado. Já outro que trabalha em outra área da eletrônica vai se deparar mais com outro. Então você deixando aqui nos comentários, né, e o componente logicamente tendo uma documentação que a gente possa analisar, com certeza a gente vai se esforçar ao máximo para trazer aí o conteúdo para vocês. Muito obrigado por você ter ficado até o final. Valeu!